enfermeira do Núcleo de Atenção à Saúde da Unimed Varginha e com muita alegria estamos dando início ao nosso projeto Calendário da Saúde, onde cada mês iremos trabalhar um tema de muita relevância relacionado a patologias e à prevenção. Para dar início, convidamos a psicóloga Karen Rios, que trabalhará um tema muito importante hoje. Seja bem-vinda, Karen. Olá, pessoal. Olá, Luciana. Eu sou Karen, psicóloga aqui do Núcleo da Unimed de Varginha. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente interessante, que é reconhecer as emoções. Em homenagem ao Janeiro Branco, que é um mês de preocupação com a saúde mental. Então, nada mais interessante do que a gente falar sobre esse tema, né, das emoções, que tudo tem a ver com a questão da nossa saúde mental. Bom, então, esse é o nosso tema hoje, reconhecendo as emoções. E aí vamos a algumas situações relevantes, né, alguns temas relevantes que a gente precisa tratar sobre o Você Sabia, né? O Brasil hoje é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo, 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população convivem com um transtorno mental, segundo a OMS. Bom, o Brasil, né, em comparação com alguns outros países, teve um aumento de 80% de casos, né, de aumento, né, na saúde mental, da procura da saúde mental, e não só em relação a isso, mas um aumento de 80% em relação às pessoas que se consideraram ansiosas ou que tiveram alguma consequência, não só em relação à pandemia, mas uma piora no quadro mental de uns tempos para cá. Outros países tiveram um relato de apenas 30% na piora do quadro. Talvez esteja associado a questões socioculturais, talvez seja algo relacionado à escolaridade. Estudos ainda estão sendo feitos, mas cabe colocar aqui que é bastante relevante o número de pessoas que precisam desse apoio durante esse período. Bom, esse relatório, né, foi publicado em março do ano passado, indica que a ansiedade é a segunda maior condição mental, depois da depressão, com maior incidência de incapacidade na maioria dos países analisados. Ou seja, a ansiedade hoje ela traz muitas limitações físicas, nós temos palpitação, nós temos falta de ar, em alguns casos mais graves a gente tem a paralisia, mas a gente sabe que tem várias outras consequências que podem piorar o quadro de uma pessoa, né, extremamente ansiosa. Então, são dados alarmantes que a gente precisa se preocupar e correr atrás para que prejuízos maiores não aconteçam. Bom, essa entidade também, né, da OMS, revelou que o Brasil também ocupa o topo do ranking quando o assunto é tempo de convivência com a incapacidade provocada por transtornos psicológicos. A gente sabe que as pessoas ainda têm muita resistência com a saúde mental, principalmente em relação a psicólogos. A gente escuta muito, é coisa de louco, é coisa para louco. Então, assim, ainda tem essa questão, né, sociocultural, talvez, que impossibilitam as pessoas de buscar ajuda quando elas precisam. Mas a gente sabe o tanto que a psicologia tem feito a diferença, principalmente durante esse período de pandemia, que tem trazido grandes resultados significativos em relação a melhoras de quadros, ansiedade, depressão e vários outros. Então, a gente precisa realmente recorrer quando a gente sabe que a gente não consegue, que a gente não dá conta sozinho. Aliás, essa não é a primeira vez que a gente ocupa a primeira posição. No relatório de 2017, o Brasil já tinha recebido o título de país mais ansioso do mundo. Olha o estereótipo que a gente está levando, né? Olha que fardo que a gente está carregando em relação a outros países. Ou seja, o que tem feito o Brasil realmente ocupar um ranking como esse, de algo tão negativo? Bom, aqui eu tirei alguns relatos, né, de temas de sites que eu olhei sobre a questão da saúde mental, principalmente durante esse período de pandemia. Eu tirei alguns prints, né, e coloquei aqui para vocês terem ciência da quantidade de estudos que vêm sendo realizados nos últimos anos em relação à saúde mental, não só no Brasil, a gente vai ver aí, mas em relação ao mundo inteiro. Covid, saúde mental piorou para 53% dos brasileiros sobre a pandemia, aponta a pesquisa. A OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, destaca a crise na saúde mental pouco reconhecida causada pela Covid-19 nas Américas, ou seja, não só em relação ao Brasil.
Outra pesquisa, 53% dos brasileiros afirmam que seu bem-estar mental piorou no último ano. Ou seja, realmente uma pesquisa tem confirmado outra em relação à saúde mental, como eu falei, não só no Brasil, mas no mundo todo, que houve uma piora considerável durante esse período pandêmico, e isso ressalta a importância da saúde mental, da gente ter o apoio que a gente precisa durante esse período para enfrentar essas dificuldades que a gente tem passado. Bom, aí eu vi um meme, né, dessa bonequinha, que eu achei extremamente relevante para a gente falar sobre ele quando a gente fala no quesito emoções. Esse tema, essa figurinha aí mostra, durante um aniversário, a irmã, né, não está muito feliz com aquele momento que a irmãzinha está vivenciando do aniversário, toda felizinha para soprar o bolo. Então, a irmãzinha não está conseguindo esconder, né, a insatisfação dela, a indignação dela com o aniversário da irmã. Talvez por uma questão de ciúmes, a gente não sabe muito bem. Mas, realmente, ela não está sabendo administrar ali a insatisfação dela a ponto de realmente desestabilizar ali, criar um conflito. Ela levou um puxão de cabelo, né, para quem já viu esse meme aí. Então, as duas tiveram uma briga durante esse aniversário, durante esse parabéns, que realmente não foi muito satisfatório, né? Virou um meme, mas realmente foi uma situação muito conflituosa. Acredito que para elas ali não tenha sido nada agradável. Então, em resumo, saber gerir as emoções está diretamente ligado à sua saúde mental. Inteligência emocional e controle de situações, nesse caso, descontrole, né? Que muitas vezes desestabilizam as pessoas e podem gerar consequências graves. Nesse caso aí, tiver uma briga, né? Um conflito. Então, assim, querendo ou não, foi algo que desestabilizou ou até criou uma consequência maior durante o aniversário da irmã. Emoções mal gerenciadas, como no caso do meme, né, pode desencadear situações que impactam nossa capacidade de pensar e de decidir. Podem modificar nossa capacidade de disponibilidade de empatia com o outro, alterar nosso tom de voz e limitar nossas possibilidades de diálogo. Aquela famosa, né? Falei de cabeça quente, agi de cabeça quente, e a gente acaba fazendo coisas que talvez a gente não consiga depois voltar atrás. Então, a gente precisa sempre ponderar, né? E a gente levar em consideração a questão das nossas emoções para a gente conseguir gerenciar situações, né? Seja de conflito ou qualquer outro tipo. Bom, vale ressaltar, né? Esse Simpsons aí colocando a questão de você sabe realmente reconhecer as suas emoções? Bom, eu coloquei essa figura, né, quando a gente começa a falar sobre as emoções, porque eu acho que ela tem muito a ver com a questão das adversidades que a gente encontra pelo nosso caminho. Tem um caminho muito bonito, uma estrada muito bonita, que vocês podem ver aí, né, com uns campos de terra, de flores muito bonito, né? Flores não, eu diria uma grama bem bonita. E assim, a gente pode ver o céu, né? O quanto o céu está carregado ali, o céu talvez não esteja num dia muito bonito. Então, assim, o caminho das nossas emoções é muito tortuoso, né? E a gente precisa aprender a lidar com essas adversidades para a gente chegar no caminho do autoconhecimento. Então, nesse tema, as nossas emoções influenciam diretamente no nosso comportamento. E por isso, saber reconhecer as emoções é o primeiro passo na caminhada para o nosso autoconhecimento. Ou seja, a gente conseguir se conhecer até para poder ajudar outras pessoas nessa caminhada também. Bom, nesse slide, eu gosto de citar muito a questão da psicologia não ser uma ciência exata. A psicologia realmente ela é bem abstrata. Só que nós temos realmente funcionalidade no organismo, principalmente no nosso cérebro, que elas puxam, né, para o nosso sistema límbico aí, que vocês vão ver, quem quiser investigar, estudar um pouco mais a fundo. O sistema límbico, ele é responsável pelas nossas naturezas afetivas, ele é responsável pelas nossas percepções de mundo e controle das nossas emoções. Então, nós temos uma parte do cérebro que é responsável por isso, o que torna realmente a psicologia algo, né, estudável, que as pessoas falam, infelizmente, que é algo abstrato, mas não é. É algo que a gente precisa realmente reconhecer como sendo
uma parte da saúde, né, principalmente a saúde mental, e a gente precisa desenvolver essa parte também. Quando conhecemos as nossas emoções, podemos desenvolver o controle sobre elas, assim também ajustar nosso comportamento diante de situações que nos alteram emocionalmente. Como eu falei, o sistema límbico que é o responsável por isso. Próximo slide. Saber lidar com as emoções ajudam, inclusive, a manter o sistema imunológico mais saudável, não permitindo que sejamos tão facilmente afetados por doenças, além de proporcionar relacionamentos também mais saudáveis e equilibrados. Eu estava lendo alguns temas relacionados a algumas doenças, né, que foram mais evidenciadas durante o período da pandemia, e a gente teve um aumento de casos de câncer e casos de obesidade. E assim, nada mais é do que também, né, um relato da somatização de algumas situações vivenciadas pelas pessoas. Estava estudando isso, né, e dando uma lida em alguns artigos de alguns oncologistas, onde eles falam que alguns cânceres, eles são de fundos emocionais, sim, porque não tem explicação causa genética. Então, a gente precisa observar muito os nossos comportamentos, as nossas emoções e aprender a lidar com isso tudo, porque a gente sabe que isso pode gerar consequências mais graves, né? Doenças não só emocionais, mas doenças físicas. Então, uma coisa impacta a outra. Até durante uma sessão eu estava falando muito isso, que a mente, ela pode sim, né, contaminar o corpo, e o corpo contamina a mente. Então, tá tudo ali, faz parte de um processo. A gente não adianta só a gente tratar do nosso corpo. Hoje em dia as pessoas preocupadas com a academia, né? Concordo, a gente tem que ser preocupado com a nossa saúde física, alimentação, mas pouco a gente tem cuidado da nossa saúde mental, e ela faz parte do nosso corpo também, e ela impacta diretamente nos nossos resultados. Então a gente precisa ficar muito atento a isso também, para a gente conseguir tratar do nosso corpo como um todo. Bom, agora é hora da gente pensar um pouquinho, né? Começar a trabalhar realmente, né? Como que a gente vai trabalhar essas emoções na gente. Bom, o que são esses sentimentos, né? O que eu estou sentindo durante esse momento, durante esse acontecimento na minha vida? O que esse sentimento está tentando me dizer sobre essa situação? São alguns pontos que eu tenho que começar a pensar para tentar interpretar da melhor forma essa questão das minhas emoções, né? A interpretação dessas emoções. E por que esse sentimento está acontecendo agora? Me remete a qual tipo de situação? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar, né? Qual situação tem gerado qual tipo de emoção. Então, são algumas coisas que a gente pode observar para a gente começar a ter essa autorresponsabilidade. Você pode perceber uma reação física ou corporal a uma emoção. Por exemplo, o medo pode parecer um nó no estômago ou um aperto na garganta. O embaraço pode fazer a gente corar. Ou seja, cada emoção vai aparecer de uma forma, né, corporal, de alguma forma assim, bem marcante, né? Nesse caso, o medo nela deu um apertinho na garganta, ou um embaraço no estômago, né? Um nó no estômago. E o embaraço, né? Ou seja, uma situação vexatória, uma situação relacionada à vergonha, faz a gente corar, fica tímido. Então, assim, tudo tem expressão corporal, tudo vai ser reflexo de alguma coisa física. Bom, as suas respostas corporais podem indicar um padrão. Por exemplo, sentir-se nervoso antes de fazer todos os exames. Ou seja, a pessoa que está bem tensa, né? Vocês estão vendo aí que ele está bem suado em relação a uma situação que ele coloca como sendo talvez um medo, talvez uma tensão, o que ele está sentindo naquele momento que dá aquele reflexo corporal. Bom, em relação a isso, agora eu entro na questão dos pensamentos disfuncionais, né? Eu até achei bem interessante colocar essa figura, porque ela ressalva muito bem o que passa na nossa cabeça o dia todo, né? Estresse, fadiga, insegurança, angústia, solidão, medo, desânimo. Então, durante um mesmo dia, a gente pode sentir várias emoções. Ou, diante de uma mesma situação, a gente consegue sentir várias emoções. A gente só precisa saber defini-las ao certo, até para a gente ter um padrão, né? Para a gente ter uma noção e levar o nosso autoconhecimento. Então,
Esses pensamentos disfuncionais nada mais são do que alguns pensamentos desequilibrados, alguns pensamentos distorcidos. Então, a gente vai revelar aqui para vocês o que seriam eles, tá? O primeiro seria o pensamento dicotômico. Dessa maneira, você interpreta os eventos como extremos, tudo ou nada. Em outras palavras, os eventos são maravilhosos demais ou terríveis demais, sem o reconhecimento das áreas cinzentas intermediárias. Ou seja, diante de uma situação na minha vida, eu coloco como sendo muito maravilhosa ou como sendo muito triste, muito depreciativa. Então, a gente não tem aquele reconhecimento, poxa, diante dessa situação eu vivenciei algo bacana, mas tive alguns momentos tristes. Então, assim, não é tudo ou nada. A gente tem que ter o meio termo ali, né? Nem 8, nem 80. Bom, personalização excessiva também é um pensamento disfuncional. Aqui alguém conclui que o comportamento ou o humor de outra pessoa é por causa deles. Ou seja, quando o amigo está de mau humor, a pessoa assume que deve ser culpa dela. O que acontece nessa situação? Tudo que acontece, se eu estou no trabalho, eu vejo uma pessoa ali brava, estressada, eu coloco como sendo culpa minha. Então, né, na minha vida pessoal, na minha família, eu vejo alguém chateado lá no Natal, nas festas de comemoração, e eu coloco como sendo culpa minha. Ela tá brava, mas a culpa com certeza é minha. E às vezes não tem nada a ver com aquela pessoa. Por isso que cabe muitas vezes nessa situação, para a gente não ficar alimentando, né, esse pensamento disfuncional, perguntar, né, evidenciar realmente a história para não ficar com aqueles pensamentos distorcidos. Ou seja, por exemplo, quando alguém pode assumir que é um péssimo profissional porque se sai mal em um dia de trabalho ou porque alguma coisa deu errado. Então, eu entreguei uma coisa errada, eu fiz uma coisa errada no meu trabalho e eu levo aquilo como sendo eu não sou um bom profissional, eu não dou conta de nada, né, eu não nasci para isso. Então, já começa a se boicotar em alguns aspectos justamente porque ele só leva em consideração os pontos negativos. Filtragem. É quando ampliamos eventos negativos e descontamos nos eventos positivos. Por exemplo, um profissional só pode prestar atenção a um comentário negativo após um erro no processo de trabalho, em vez de considerar muitos outros comentários positivos e acertos. Ou seja, alguma crítica que eu levei no meu trabalho, né, em relação a alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer, e por conta disso, só isso que passa a valer, só aquele comentário negativo e eu desconsidero os elogios que eu já tive, os acertos que eu já tive. Então, eu faço uma filtragem e só puxo pelo lado negativo daquela situação. Outro ponto, raciocínio emocional. Isso envolve confundir suas emoções com a verdade. Por exemplo, se você se sentir sozinho, determina que não é digno de ter amigos ou de relacionamentos. Reconhecer essas tendências autodestrutivas pode ser difícil, mas não o define como pessoa. Pode nos ajudar a aprender a expressar nossos sentimentos com mais precisão e produtividade. Voltar para dentro da gente e tentar entender realmente por quê. Né? Será que eu realmente não sou digno de amigos? O que eu tenho feito que tem me afastado das pessoas ou talvez que nem me permita construir relacionamentos? Neste caso, realmente é uma tendência autodestrutiva, algo que a gente puxa como sendo um defeito nosso ou algo que nos remeta a tristeza, né? Algum tipo de emoção disfuncional. Então, a gente precisa levar em consideração para fazer uma reavaliação dos nossos conceitos e, se for o caso, procurar alguma ajuda ou então tentar entender esse contexto para reverter essa situação. Bom, vamos jogar com as nossas emoções? Neste caso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para vocês darem uma pausa no vídeo, eu vou passando as emoções e vou falando, né, de acordo com o dicionário, o que remete àquela emoção. Então, vocês vão ter um tempo pegando papel e caneta para vocês anotarem o que remete àquela emoção durante a vida de vocês ou durante o período que vocês têm vivenciado ultimamente. Então, eu vou falar a emoção, eu falo o significado e vocês colocam a que remete aquela emoção para cada um de vocês, tá bom? Então, eu vou passando, mas vocês pausem o vídeo que fica tranquilo para vocês conseguirem escrever. Primeiro ponto, né, primeira emoção é a alegria. O que remete à alegria para vocês?
O que é alegria para vocês, na definição de vocês, de cada um de vocês, tá? Alegria é um estado de satisfação extrema, é um sentimento de contentamento ou um prazer excessivo. Bom, temos essa outra emoção, que é o amor. Quero que vocês coloquem o que remete a amor para cada um de vocês. Amor no dicionário, existem vários tipos. Existe amor de mãe para filho, de filho para mãe, de filho para pai, pai para filho. Existe amor conjugal. Então, né, a gente não define amor em uma situação só. É um sentimento afetivo e é uma afeição viva por afeto. Outra emoção é a ansiedade, né? Essa emoção muitos têm vivenciado, principalmente durante o período da pandemia. Não é um sentimento muito agradável, principalmente quando ele aparece em excesso, então, e gera um descontrole. Neste caso, queria que vocês colocassem o que remete à ansiedade para vocês, o que passa na cabeça de vocês na hora que vocês veem essa emoção. Ansiedade. Ansiedade no dicionário, desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia. Condição emocional de sofrimento, definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. Outra emoção que a gente vai vivenciar agora é a culpa. Queria que vocês colocassem aí o que remete culpa para cada um de vocês. Culpa no dicionário, responsabilidade por uma ação que ocasiona dano ou prejuízo a outra pessoa. O bonequinho aqui não está muito feliz porque ele quebrou alguma coisa muito importante, talvez, né, da mãe, do pai, então vai levar uma bronca. Outra emoção, nojo. O que remete nojo para cada um de vocês? Nojo no dicionário, o que provoca repulsão no estômago, repugnância ou náusea. Próxima emoção, raiva. O que remete raiva para cada um de vocês aí? Raiva no dicionário, comportamento repleto de fúria, demonstrado pelo excesso de agressividade, ira. Próxima emoção, saudade. O que remete saudade para cada um de vocês? Saudade no dicionário. Sentimento de nostalgia causado pela ausência de algo, de alguém, de um lugar, ou pela vontade de reviver experiências, situações ou momentos já passados. Próxima emoção, solidão. Esse sentimento não é muito agradável. Então, assim, coloquem aí o que remete solidão para cada um de vocês. Solidão no dicionário, estado de quem está só, retirado do mundo ou de quem se sente desta forma mesmo estando rodeado por outras pessoas. Isolamento. Durante esse período de pandemia, muitos de nós vivenciamos, né, esse sentimento, principalmente em relação ao isolamento. Mas muitas pessoas lidam com isso de uma forma mais tranquila, mas tem gente que vira patológico. Então, nessa situação, a gente realmente precisa buscar ajuda. Quem não conseguiu se adequar, quem não conseguiu ter entendimento disso. Outro sentimento vivenciado, tristeza. Gostaria que vocês colocassem o que remete tristeza para cada um de vocês. Tristeza no dicionário, qualidade ou condição de quem está triste. Falta de energia ou melancolia. Outra emoção vivenciada por muitos de nós é a vergonha. Coloquem o que remete vergonha para cada um de vocês. Vergonha no dicionário, ato de vexatório que humilha, desonra, humilhação. Sentimento penoso que resulta desse ato, por se ter cometido alguma falta ou pelo temor da desonra. Tem muita relação com a timidez, né? Bom, agora que você sabe um pouco mais sobre as emoções que a gente sente, que tal a gente falar um pouco mais sobre elas? Eu gosto muito de colocar a questão da ajuda, da busca psicológica, para entender realmente o contexto dessas emoções.
Muitas vezes a gente tenta lidar com as dificuldades, com algumas faltas de compreensão sozinhos. E a gente não precisa passar por isso sozinho. Às vezes eu escuto no consultório muitas pessoas falando: Karen, mas eu não preciso buscar ajuda psicológica, não. Eu tenho um amigo, uma amiga que eu converso e fica tudo bem. Mas assim, será que realmente é a pessoa mais adequada para estar ali, para te aconselhar, para trabalhar essas emoções em você? O psicólogo, ele tem fundamento científico e ele tem know-how realmente para trabalhar essas questões em você de acordo com a sua necessidade. Muitas vezes o amigo, ele vai falar o que a gente quer ouvir, quando na verdade não é isso que a gente precisa, né? A gente precisa realmente de algumas situadas. Então, o psicólogo tem total aptidão para trabalhar as pessoas da maneira da qual elas precisam. Então, a gente tem que estar muito atento realmente, né? Em quem que a gente está buscando ajuda, se realmente eu estou tendo benefício daquilo ou se realmente eu estou escutando o que eu preciso ouvir, tá bom? Bom, vou abrir agora para algumas dúvidas, tá? Quem tiver alguma dúvida pode esclarecer. Se tiver alguma contribuição também, esse é o momento. Nós temos aqui algumas perguntas, Karen, e a primeira já é a que você estava até referindo aí. Qual que é a hora certa de procurar um profissional psicólogo? Na verdade, Luciana, quando a gente precisa realmente procurar ajuda é quando a gente começa a detectar os nossos pensamentos disfuncionais, que trabalhamos nessa palestra, né? Ou seja, quando eu começo a ter também sintomas físicos em excesso, de uma forma descontrolada, e eu não consigo administrar isso da melhor forma. Então, quando eu tenho essas 3 consequências aí, é a hora da gente buscar ajuda e saber que eu tenho recursos para isso. Então, já pegando aí essa ideia, o que os pensamentos disfuncionais, eles provocam? O que eles fazem? Tá. Os pensamentos disfuncionais, eles têm poder de prejudicar todos os nossos pensamentos a ponto de tornar eles pensamentos automáticos negativos. Na psicologia, os pensamentos automáticos negativos, eles tornam alguns eventos distorcidos, como eu falei da questão dos pensamentos disfuncionais. Só que nesse caso a gente distorce a situação em si. E eu não consigo administrar isso, né? Fica pesado e eu não consigo ter o equilíbrio para isso. Então é como se eu visse a realidade através de um filtro, né? Você já viu aquela realidade alternativa, né? Que eu não consigo entender o que está acontecendo, eu vejo de uma forma, mas de fato está acontecendo de outra. Então, esses são a capacidade dos nossos pensamentos disfuncionais. Em relação às emoções, existe uma emoção errada de se sentir? Bom, é possível sentir raiva, é possível sentir tristeza, é possível sentir ansiedade. O que acontece é que muitas vezes as emoções mal administradas, elas vão ter consequências, né, graves para a gente, a ponto de nos prejudicar, né, igual aquele videozinho da menina que puxa o cabelo da irmãzinha no meme, que virou meme, né? Então, assim, não é que ela poderia não sentir aquela emoção naquele momento, ela poderia, só que talvez ela pudesse, né, disfarçar de uma forma que não gerasse um impacto, uma consequência tão negativa para ela, que foi o puxão de cabelo que ela levou. Então, não tem sentimentos, emoções erradas, só tem aquelas que nos prejudicam demais. E como é que eu posso controlar essas emoções da melhor forma? Bom, como que a gente controla? Primeira coisa, a gente tem que entender elas. Depois que eu entender, aí eu consigo falar mais sobre elas, eu consigo entender o contexto dessas situações que eu vivencio, eu consigo entender os meus sentimentos. Então, assim, eu só controlo quando eu tenho entendimento disso. E para isso que é sempre bom a gente procurar pessoas especializadas para nos situarem de acordo com os nossos sentimentos, situações que a gente vivencia. E como é que eu faço para identificar as minhas emoções? Bom, primeiro ponto que vai ficar em evidência são as nossas reações físicas, né? Então, eu tenho muitas reações físicas de acordo com determinadas situações da minha vida. Então, os meus pensamentos, eles vão diretamente relacionados aos sentimentos físicos que eu tenho. Então, quando eu identifico eles, é quando eu consigo ter percepção do que eu estou sentindo naquele momento que eu estou vivenciando. Por exemplo, comecei a corar, comecei a tremer, então vou começar a perceber quais sintomas físicos eu tenho
para depois eu começar a falar, mas que situação que é essa? O que eu tenho vivenciado que está me gerando essa consequência, né, física? E a partir daí, né, a gente começa a entender um pouquinho mais o contexto das situações e das emoções que eu estou vivenciando naquele momento. Perfeito. Nossa, tudo muito claro, ficou muito esclarecido. Vamos finalizar, vamos finalizar. Já pode finalizar? Já! Excelente, Karen. Gostaria de agradecer, né, em nome da Unimed Varginha, esse momento tão importante. Ainda estamos em uma pandemia, então é muito importante falarmos sobre o Janeiro Branco. Com certeza. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de cada um de vocês, queria agradecer a todos por proporcionar esse momento para, né, as pessoas no geral. O tanto que é importante a gente falar sobre isso e muitas vezes passa desapercebido. Então, eu queria agradecer realmente a oportunidade e agradecer por cada um que se disponibilizou a assistir essa palestra, a participar aqui com a gente, tirar suas dúvidas. Dúvidas posteriores, só mandar aqui para o nosso núcleo da Unimed que a gente pode esclarecer. Tá? Então, a gente está à disposição também para ajudar, apoio emocional, o que precisar a gente está aqui, né? Com certeza. Pessoal, muito obrigada. Fiquem atentos às redes sociais da Unimed Varginha, que nós vamos aí postando quais vão ser os temas de cada mês. Um abraço, muito obrigada. Obrigada.